Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TD Cast, um episódio bem voltado para profissionais de TD, de profissionais de TD para profissionais de TD. Meu nome é Gustavo, estou aqui com uma baita convidada que vai trazer sempre um assunto mais importante, mais relevante, que tem mais conhecimento para ajudar a gente a se capacitar, a aprender um pouquinho. Comigo hoje a gente tem a digníssima Juliana Cel, que é uma amigaça de muito tempo de jornada. Ju, por favor, se apresenta. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão é uma pergunta muito ampla, É, vai lá, vai lá. mas eu sou a Juliana Cel, amiga do Gustavo Formiga. Pra quem não sabe, o apelido dele é Formiga, gente. Ixi, descobriram hoje. Descobriram hoje. É de Formigueri, é o sobrenome dele, tá? Mas sou aí uma apaixonada por aprendizagem adulta, acho que é assim que eu me definiria. Tem já mais de 20 anos brincando com esse negócio dentro do corporativo. 20 anos? Tem um tempinho. Outro dia eu fiz o cálculo de quanto tempo eu estava formada, daí eu levei um susto, mas essa parte a gente não precisa focar agora. Mas já passei por empresas de pequeno, médio, grande porte, sempre trabalhando com capacitação de pessoas. Adoro comunicação, adoro treinamento, adoro aprendizagem, estudo neurociência. Então, falar de aprendizagem na fase adulta, a gente vai até se segurar. A gente já combinou aqui, gente, a gente se segurar para não passar de 2 horas. Não vai passar, não vai, fiquem mentira, tranquilos, a gente vai fazer. tentar segurar, né? Mas é isso, uma história longa aí de TD, de DHO, de L&D, os mil nomes que a gente ganha aí, capacitação. Cada hora vem um nomezinho novo, né? A galera gosta. Aí agora não, agora é outro nome, vamos ver se assim Uhum. melhora o engajamento, vamos ver se assim melhora o É a resultado. mesma coisa com plataformas de capacitação. Se tiver com CMS, vontade. LMS, LXP, Exato. agora LXD e por aí vai, né? Então, Ju, me conta um pouquinho a tua trajetória e o que você está fazendo hoje. Eu acho que isso é importante a galera conhecer. Trajetória. Falando bem curricular, assim, eu formei em letras, Ô, ou louco. seja, realmente gosto de comunicação. E fiz mestrado em linguística, achei que eu ia seguir a carreira acadêmica, porque meu pai é professor universitário também, e eu sou apaixonada por aquilo, andava na UFSC o tempo inteiro e queria fazer doutorado. E não tinha o projeto que eu queria naquele semestre. Aí eu pensei, vou dar uma trabalhadinha aqui no corporativo antes e tá aqui. Mais de 20 anos depois, gostei do negócio, nunca mais voltei. Quer dizer, voltei entre aspas, porque hoje em dia eu também dou aula na PUC, na pós-educação corporativa, então tô retomando um pouquinho do acadêmico em mim aí. Uhum. Mas já passei pelo Softplan por mais de 10 anos, que foi onde a gente se conheceu, trabalhei em alguns grandes projetos juntos. E sou de ficar bastante tempo nas empresas, então não tenho milhares de empresas no meu currículo. Leal. Bastante. Insistente, talvez. Pode ser também. Mas hoje não tô em nenhuma, estou na minha própria empresa. Legal. Então resolvi agora... Antes de você falar da sua empreitada nessa vida, né, de consultoria, enfim, né? Eu vou começar quebrando o gelo, te fazendo uma pergunta que é super difícil. Eu achei que estava super quebrado já o gelo. Não, mas quebrou. Se você pudesse, né, tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Seria um café passado para começar a conversa, que eu não gosto de expresso, mas sou fã de café, tô viciadíssima. Então, sabe que eu... Assim, né, gente? Vocês sabem que a gente... Isso aqui é um papo solto e tudo, mas é claro que a gente se programa um pouquinho para as coisas. E o Gu me deu a letra de que ele ia me fazer uma pergunta, assim. Eu cheguei a pensar em uma outra pessoa. Mas hoje eu tô num outro clima. E eu fui chegando aqui e eu acho que eu tomaria um café com o meu falecido avô paterno, que era uma pessoa sensacional. E acho que a gente começou a falar de aprendizagem e só reforçou, assim, porque para tu ter uma ideia simples de quem era o meu avô, eu me lembro uma vez, já mais pro final da vida dele, eu estava lá na casa dele, só eu e ele, porque ele já estava, né, precisando de cuidadora e tal, e daí um dia que ela não estava lá e eu fui ajudar, e a gente estava de manhã cedo, assim, sentado na sala, aquela luz bonita, e sei lá qual era o assunto, a gente estava vendo TV, discutindo alguma coisa, eu disse, vô, eu já nem quero saber mais disso. Ele virou para mim com toda a calma do mundo, olhou no meu olho e disse, mas não saber não é bom. Olha só. Então, eu acho que eu aproveitei pouco do meu avô. Eu agora, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu sentasse de novo para tomar um café com ele, eu acho que eu ia sugar excelentes ideias filosóficas aí. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no início desse bate-papo, quebrar um pouco o gelo, né?
você não é a primeira pessoa que fala que... Do avô? avô. É? Eu tenho uma Que família loucura, muito né? legal. Tive muita sorte. Que bom, né? Que bom, né? Tão Privilegiado. difícil hoje em dia, né? Uhum. Bom, então, quebrado esse gelo, vamos entrar um pouquinho mais no assunto, que pra mim é um assunto super relevante. Duvido quem já não tenha clicado Não, desesperado para descobrir como fazer. é isso, assim, não tem uma empresa que trabalhe com treinamento corporativo, seja presencial, digital, híbrido, que não tenha esse problema, que é o engajamento em ações de treinamento. Sejam elas presenciais, sejam elas digitais, né? E você, pelo tempo que você passou na Softplan, e eu sei que a Softplan é uma empresa que tem um perfil de colaborador bem voltado para a área da tecnologia, mas também treina cliente, então tem uma complexidade muito grande de treinamento, com diferentes perfis para capacitar. Eu lembro que engajar em ações de treinamento era uma coisa muito complexa. Não né? é fácil, gente. E você, frente a uma área que era responsável pela capacitação de pessoas, tinha esse desafio. E esse desafio não é só seu, é de várias outras empresas, Sim. né? E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse podcast, videocast, porque a gente vai entrar muito nesse assunto, né? Então, Ju, começa me comentando, né, dos teus desafios que você tinha, né, no começo, quais são os principais problemas que uma área de treinamento enfrenta, para a gente começar a aquecer esse encontro. Cara, eu acho que eu aprendi muito lá na Softplan. E acho que a gente vai aprendendo, né? A gente vai ficando mais velho, não é só uma questão de idade, mas a gente vai ficando mais velho quanto mais a gente passa tempo no mercado corporativo e quanto mais a gente vive, mais a gente vai encaixando algumas peças e aprendendo, né? E eu sou uma aprendiz constante e voraz, assim, eu gosto de observar bastante coisa. E eu acho que aquilo foi uma escola para mim, assim, e não sei se uma escola tão positiva em termos de T&D. Porque muita coisa a gente teve que criar, muita coisa eu inventei sozinha, enfim. Então, e hoje eu faria uma história muito diferente lá. Hoje eu já tenho outra cabeça, mas Calejada. mas aquilo me deu insumos para pensar em tanta coisa interessante. E eu acho que assim, eu não sei nem se é o que eu descobri lá, mas eu acho que é impossível a gente falar de engajamento sem a gente falar de andragogia. Perfeito. Vamos começar por aí, né? E assim, gente, estudem sobre andragogia, mas estuda a fundo, não é uma questão de saber, são aqueles 5 pilares, é necessidade, é prontidão, tá, beleza, sabemos disso, mas para pensar sobre andragogia de verdade. E acho que talvez a gente não saiba empatizar muito com as coisas, no sentido de observar com um olhar mais curioso, de se colocar no lugar, de pensar em diferentes situações, de ter um pensamento crítico em cima disso. Porque se você pensa a gente aqui como adultos. Não precisa nem falar do corporativo ainda. A gente tem 1000 escolhas para fazer o dia inteiro, 1000 responsabilidades. Nem tudo é o que a gente gosta de fazer, porque, desculpa, eu não tô afim de fazer faxina, eu não tô afim de fazer meu almoço, às vezes tô com preguiça, tô lá num hiperfoco, estudando coisa. Então, a gente tem que fazer coisas chatas, como a gente também faz no corporativo, mas a gente tem que tomar uma série de decisões. Então, basicamente, tudo na vida é priorização. E o que a gente faz com o nosso tempo, né? Priorização de tempo, tempo como recurso, Isso. priorização de dinheiro, Perfeito. priorização de todos os recursos, as escolhas que a gente faz, né? E acho que tem duas coisas mais fáceis da gente priorizar, que é ou que a gente gosta, e daí, N exemplos, é mais fácil eu priorizar um brigadeiro do que Uma salada. Se bem que eu adoro salada, mas assim, entender Eu o não recado, gosto né? muito, não. Eu gosto de comer tudo, mas é terrível, eu sou boa de garfo. Mas é mais fácil a gente priorizar o que a gente gosta, ou é mais fácil a gente priorizar o que a gente precisa. Dentro do cenário corporativo, vai funcionar igual, né? Então começa a se colocar ali, você tem que trabalhar nas coisas, tem que fazer, tem que entregar as metas, tem aquela agenda corrida, a gente está numa mundo, não quero ficar numa filosofia barata aqui, mas cada vez mais uma busca de produtividade, uma cobrança de perfeição, um acesso à informação imenso. Então, a gente bombardeado também com esse é o caminho certo de fazer isso, 3 dicas para não sei o quê, você tem que acordar cedo, você tem que não sei o quê. Né? A gente está cada vez mais... Então, essas escolhas ficam cada vez mais caras. E dentro do corporativo, se eu não preciso do conteúdo que você está me oferecendo... Aí mesmo você não eu faz. tenho N outras coisas que eu preciso fazer. Então, quando eu estou falando de andragogia, não é nem para a gente dar check na listinha dos 5. É para a gente entender o que faz as pessoas se motivarem a consumir um conteúdo.
E muitas vezes a gente vai no vou fazer algo que eles gostem, que é importante, claro, mas aí a gente começa a se preocupar só com o formato. Não, então eu vou disfarçar isso aqui de jogo, vou disfarçar isso aqui de happy hour, vou disfarçar isso aqui de... E ainda assim, talvez as pessoas não compareçam. Porque ela também gosta ou precisa de outras coisas. Então, se você não entrega algo que resolve, e é assim que adulto aprende, no corporativo especialmente, vai me resolver um problema, vai mudar o jogo para mim, e vai mudar neste momento, porque se eu não tenho uma certa urgência naquilo ali, quando o resultado é muito distal, a nossa motivação é muito mais complicada. Com certeza. Então, eu acho que para falar de engajamento o que o teu público precisa? Tu tá entregando o que eles precisam de verdade? Porque se eu tiver necessidade, eu vou atrás. E acabou, é isso. Acabou o podcast, é só isso. Finalizamos que aqui, as pessoas né? precisam. Mas realmente é um dos principais pontos, né? É você criar ações de treinamento e desenvolvimento que a pessoa veja que, cara, vai resolver o problema dela. Né? E acho que se a gente volta para a missão do time também, não sei se todos os times aí de T&D ou os 1000 nomes têm uma missão bem definida, conseguem entender esse objetivo, né? Mas de maneira muito simples, a missão é contribuir com a performance para alcançar o resultado da empresa. Você vai fornecer conhecimento, fornecer interações onde gira conhecimento e prática e atitude, enfim, para que eu performe melhor que uma necessidade da empresa. Eu sempre digo assim, ação de treinamento tem o objetivo de mudar comportamento, habilidade, atitude para aumentar a produtividade ou reduzir o custo. É isso. É alcançar resultado, óbvio, não tem outra coisa. Tem ações de treinamento que trabalha bem marca empregadora, que trabalha outras questões de retenção de talentos e etc. Mas no final das contas é financeiro. Mas é a mesma coisa. Né? E aí eu acho que a gente tem um problema, sei lá, generalizando pra caramba aqui, né? Mas quando a gente começa a pensar em treinamentos de soft skills que caem para um lado mais humanizado, vamos dizer assim. Vamos falar da nossa marca, vamos falar da importância do feedback, vamos falar de diversidade, que é tudo essencial. Claro. A gente, até como T&D, acaba separando um pouco. Esses são os treinamentos que são importantes, legais, mas é meio pro forma, ou vem quem quer, não sei o quê. E quando eu vou te ensinar a ferramenta, daí é o treinamento da necessidade. É que é hard skill, né? Só que, gente, quem é que entrega os resultados? As pessoas. Claro. Então, se você não trabalha como é que está funcionando toda a tua pirâmide de confiança, como é que está funcionando a colaboração, como é que está funcionando tudo aquilo, o resultado não vem também. Então, às vezes não é um caminho direto, aprenda a clicar aqui, mas de novo, olhando para a performance. São coisas muito relacionadas, né? Totalmente. E o perfil da pessoa que está entrando na empresa, da parte da soft skill, está cada vez pior. A função da empresa acaba sem desenvolver o funcionário na questão da soft skill, né? Concorda ou não faz sentido? Concordo, acho que talvez assim... Não é superficial a palavra, mas na falta dela, mais superficialmente concordo. Entendo as dores que o mercado está passando. A gente fala muito disso, de geração, enfim, de mudança de comportamento. Não falaremos da geração Z, tá? Não vamos falar certo, da geração gente. Z. Eu sou X, mas eu gosto da Z também, tá? Mas eu acho que, olhando um pouquinho mais filosoficamente, de novo... Por favor. Todas as eras têm os mesmos problemas, gente. O ser humano, graças a Deus, é um bichinho bem complexo. É isso que é o legal dele. Tem muita complexidade ali. Então, acho que a gente vai ter comportamentos diferentes, vieses diferentes, vai caminhando com tecnologias, evoluções diferentes, mas, no fundo, a gente tem dores muito parecidas e toda geração vai reclamar da anterior, e toda geração vai dizer que tá difícil de contratar. E às vezes a anterior vai falar que a dela é melhor, né? E assim vai, né? Tempo, não sei no o quê. meu tempo, eita. É tudo parecido, gente. A gente sempre vai ter, se a empresa está realmente investida nos seus resultados, ela vai sempre dividir essa responsabilidade com o colaborador sobre a formação dele, sobre a melhoria de performance. Claro que ele tem que vir com preparos, claro que ele tem que dar os pulos dele, claro que ele tem que buscar conhecimento, mas a empresa também vai ter que fazer a parte dela de fornecer condições, porque é isso, você quer performance, você fornece condições para performance, que passam por conhecimento. Tá. Então, mesmo jogo sempre, eu acho. E aí, quando eu penso na palavra engajamento, de alguém fazer uma ação de treinamento, a gente fala de um ponto super importante, que é ela identificar que aquela ação de treinamento vai trazer resultado para ela e que ela precisa daquele conhecimento para conseguir performar. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né?
E depois a gente tem toda a questão da experiência de aprendizagem, dessa jornada dela, que engaje ela ao longo do tempo para que ela realmente realize o programa de treinamento, né? Me conta um pouquinho disso. E daí esse é um... Desculpa, sem falar, né, óbvio, eu tô falando da experiência, tem toda essa parte de endomarketing antes, né? Então, me conta o fluxo completo. Nossa, Eu receita queria, toda. a receita, vai lá. Gente, acho que a gente tem que pensar muito na experiência das pessoas, e eu vou bater na mesma tecla chata aí de entender a aprendizagem, de entender o funcionamento do adulto, de entender como é que é a nossa motivação, e a gente se observando nas tarefas de casa, que seja, já tira muito insight. E todos eles empatizar para entender essa experiência. Então, primeiro você tem uma parte mais técnica do nosso T&D aí, de olhar, né, realmente com muita clareza qual é o objetivo daquela ação de capacitação que eu estou fazendo, porque Perfeito. 2025, já estamos na geração Z, e ainda temos dificuldade de entender o que é o objetivo do treinamento. As pessoas têm muita dificuldade com o objetivo em geral. Eu vejo muito treinamento assim que o objetivo é explicar o funcionamento de tal coisa. Isso aí não é objetivo. Porque daí, então, tu foi lá, explicou, cumpriu, né? O objetivo era Acabou? explicar, expliquei. Então, entender de verdade o que você consegue alcançar, qual é a dor das pessoas, o que elas precisam e como é que você vai montar aquela ação. Dentro disso, aí você começa a construir toda uma experiência. Desde como que eu vou convidar, qual é o momento que eu vou oferecer isso, e momento passa por escolher o dia da semana, ou se é assíncrono, o horário, etc., mas passa ao longo do calendário do ano, onde é que aquilo ali faz sentido. Como é que eu vou montar toda aquela experiência, como é que a pessoa chega, como é que a pessoa sai, como é que eu acompanho depois. A gente acaba simplificando muito. E claro que no dia a dia do T&D, com os 1000 pastéis que chegam, às vezes a gente também não dá conta de fazer tudo. Mas é entender isso, que a aprendizagem ela não é momentânea e que as pessoas têm... Problema de engajamento, vamos fazer um corte aqui. Problema de engajamento, ele vai vir ou porque aquele formato, aquela experiência, aquela solução, aquela ferramenta não me atrai. Isso é verdade. A gente tem que olhar para o formato. Eu falo o tempo inteiro que o problema é melhor conteúdo do que formato, mas é lógico que o formato é muito importante. Só que a gente para aqui. Ou ele é formato, ou ele é relevância, que é o que a gente está falando, que é o que eu defendo, por isso que eu digo que o conteúdo é muito importante, ou ele é sobrecarga. Então, eu acho que a gente tem uma conversa sobre engajamento cada vez maior. Isso aí tem muito tempo já que se fala de problema de engajamento, mas cada vez mais a gente está arrancando o cabelo com engajamento, e a gente não está olhando se o ambiente propicia a aprendizagem. Então, é para além do T&D. A gente influencia pra caramba, mas é para além do T&D. É cultural, né? Não vai fazer mágica. Então, como é que você aprende alguma coisa? Primeiro que você não aprende numa sentada, é um processo. Isso falando neurologicamente, Claro, né? certeza. Ele é um processo e tem muitas formas, não precisa ser um treinamento, não precisa assistir um vídeo. Aprendo numa reunião, vou aprender com certeza hoje aqui também. Né? Então, o aprendizado ele é um monte de pontinhas aí num processo. Se você não tem espaços, não só para ir no treinamento, ou para assistir o vídeo, ou para dar check na plataforma, mas também para aplicar depois, para discutir, para testar, você não vai fazer milagre. Então, olhar essa experiência de ponta a ponta é olhar com quem está desenhando a experiência dentro de T&D, mas é olhar para a organização. E não tem milagre. É verdade. Simplesmente o ambiente influencia demais. Então, a empresa ela tem grande responsabilidade de propiciar momentos para que o profissional consiga se desenvolver, né? Para que ele possa ir, para que ele tenha uma carga de trabalho que permita ele ter minutos de aprendizagem mesmo, horários, que ele possa estar lá naquele treinamento, que ele possa assistir, que ele possa ler, que ele possa comprar, que ele tenha apoio de recurso financeiro para comprar alguma coisa, enfim. Então, nessas coisas mais palpáveis, mas que ele tenha espaço para tentar aplicar aquilo. É verdade. E esse é o pior momento, né? Quando ele vai aplicar o que ele aprendeu, ele não tem apoio de ninguém. Muitas vezes o treinamento é presencial e termina ali, acabou ali, não tem material complementar para ele pesquisar e tudo, né? Aí ele senta na cadeira dele, ele tem 1000 e-mails para ler, o líder e agora dele, é vida real. Acabou o sonho de o treinamento, líder agora vem, vamos trabalhar. né? E ó, vamos lá, temos essas coisas, essas urgências para resolver.
ele pega o aprendizado que ele acabou de ter, coloca embaixo da gaveta, daqui a pouco eu dou uma olhadinha nele. Aí passa 30 dias, ele não aplica o que ele aprendeu, retém menos de 10% do aprendizado Porque curva de explicitado. aprendizagem é né? Curva de esquecimento é uma realidade. Exatamente. Faz parte do processo de aprendizagem, saber como lidar com ela. E pior ainda, né? Às vezes a gente chega no time ou na liderança e ainda tem um tom de deboche ou de diminuição. Ah, foi lá no treinamento, agora vamos aqui para a vida real. Agora vamos trabalhar, né? Agora vamos trabalhar. Você não tá trabalhando, tipo, né? muito bonito isso aí, mas aqui é diferente. E aí, gastou teu tempo lá, enfim. Claro, tem empresas com mais ou menos toxicidade, não estou exagerando, né? Mas se você não volta para um ambiente que pode testar, em que pode abrir e que tem uma liderança que promove um time colaborativo, que troca ideia, porque você precisa processar aquilo. Cara, você me trouxe um insight que eu nunca tinha pensado, né? Que o melhor engajamento é a pessoa fazer o treinamento e ver que aquilo ali tá gerando resultado para ela de forma prática. Sem dúvida. Daí ela assim, vou continuar fazendo. Tá Só me ajudando. Nossa, eu quero te contar depois um caso exatamente disso, porque isso é o sonho da gente alcançar, né? Só que, de novo, vai passar por todo o ambiente, vai passar pela cultura da empresa, pelas lideranças, pelos colegas, pelo controle de capacity do time, que vai te dizer o quanto que realmente você consegue se dedicar, o quanto consegue aprender, o quanto consegue inovar. É muito mais complexo que isso. A gente mexe alguns ponteiros ali em T&D, a gente contagia essa cultura de aprendizagem, mas a gente nunca vai ser o único responsável, até porque eu falo isso muito no Instagram, né? Não existe ensinar, né? Esse ensinar que a gente diz, assim, mais simplesmente que eu sou a professora, quem aprende é o outro. Então, a gente faz o nosso lado aqui, brinca com formatos e deixa o conteúdo cada vez mais bem curado, pensa em atividades que vão potencializar aquilo, mas a gente cria ambiente também. Claro. É como se a gente estivesse liderando aquela ação. Só que o que acontece? O que eu ia falar? Eu falei que eu ia falar muito. Emendei no negócio que eu tava pensando. Pode falar, vamos lá. Sabe o que acontece quando a gente começa a trabalhar com treinamento e com mais ou menos expertise no tema, ou às vezes, sei lá, trabalhava em outra área dentro da empresa, gosta daquilo, começa a migrar, enfim. É muito comum para qualquer tema da vida, né? A gente olhar para os exemplos que a gente tem. E o que a gente martelou durante muitos anos na nossa cabeça como modelo de ensino? O modelo de ensino tradicional. Sala de aula com cada um na sua cadeirinha. Que não é para adulto. Para criança, né? Não é para adulto. Já tenho até questões sobre como ele funciona para criança, mas daí não vamos nem entrar nisso. Mas é diferente, gente. A gente precisa se tratar como adulto. É muito diferente. Então, a gente começa a reproduzir. Tem que cumprir aquela carga horária, tem que sentar para assistir, tem que fazer pergunta nesse momento, tem que fazer uma prova no final, tem que assinar uma lista de presença, tem que ficar quieto durante a aula, tem que ser síncrono, ou qualquer outra coisa que tenha passado na cabeça de vocês aí. Isso pode ser um recurso, isso pode funcionar às vezes, né? Mas a ideia que a gente tem de replicar uma escola... Esse é o problema, né? Não é nada adulto disso, aprende diferente de criança. Isso que eu ia falar, vai estudar andragogia, mas vai estudar mais a fundo, vai estudar aprendizagem mais a fundo, vai entender como é que isso funciona, vai se observar nesse processo. E a aprendizagem, ela tá em muito lugar, gente. Daqui a pouco eu vou entrar na gamificação, tá? Que eu acho que ele é um dos pontos que, cara... vai ter que passar por ela. Vai ter que passar por ela, né? Não é bala de prata, enfim. Mas tem um ponto da questão do engajamento que eu lembro da tua época na frente da Softplan. Que vocês tinham necessidade de criar treinamentos muito hard skills e técnicos, onde vocês precisavam engajar aquele especialista de outra área a vir para vocês para trazer o conhecimento explicitado para vocês transformar isso no curso digital, né? E aí a dificuldade dessa pessoa sair da operação, o líder dele não quer que ele saia para que ele vá para criar, é difícil demais, né? Na maioria dos casos, a gente acaba conseguindo essa parceria porque o cara tá afim. Esse multiplicador, esse especialista, esse consultor interno, esse cara que manja ali, que vai ser um parceiro teu nessas empreitadas, né? Ele acaba vindo de bom coração. Ele dá os pulos dele, ele dá o jeito na meta, ele corre... De bom coração. Né? Ele vem de bom coração. Ele vê a necessidade, você cria um relacionamento com ele e ele vem para ajudar. São poucos do que eu vivi, foram poucos os casos, pelo menos no começo, poucos os casos em que realmente a pessoa foi liberada para isso.
Até porque quando a gente quer trazer um conteúdo muito massa e muito bem pensado, a gente quer trazer um especialista. Tem que ter. E o tempo desse cara é caríssimo. Ele, obviamente, vai estar envolvido em muita coisa. Não só caríssimo de a hora dele ser cara para a organização, mas realmente ele tem muitas atribuições. Então, às vezes, é mais difícil. A maioria eu conquistei na parceria. E daí, aquela rodinha, né? A gente vai aos poucos. Aliás, eu tenho uma história... Não um caso, né? A minha história com o T&D, eu acho que ela me formou quem eu sou, porque eu nunca tive muito recurso. Nem recursos de pessoas para ajudar. Nunca tem recurso. Nunca tem, mas tem umas empresas aí felizadas que conseguem comprar um bom LMS, que conseguem, enfim, né? Tem uma equipe, que às vezes pelo tem menos, orçamento né? para Não, projeto. equipe, não é uma equipe. equipe. Enfim, tem possibilidades. E eu sempre dei uma boa suada ali. Até na época de Softplan, que é uma empresa grande, para a gente atualizar, na época a gente trabalhava com o Adobe Captivate como ferramenta de autoria. Eu detonava, adorava aquele negócio. Ele estava na versão 10, a gente estava na 3. Não conseguia nem atualizar o software. Então, sempre tive que trabalhar com criatividade em cima daquilo. Só que acho que é sempre uma rodinha, assim. A gente vai com pouco recurso que a gente tem, a gente mostra uma coisinha, a gente faz uma ação que encanta, a gente vê que as pessoas geram resultado, começa a acreditar. Então, com esse especialista é a mesma coisa. Ele vem ali no bom coração, muitas vezes, mas a gente entrega um negócio muito massa e as pessoas começam a dar espaço para ele te ajudar. Quer dizer, a melhor forma, então, é a área de TD demonstrar resultado para o líder ver o liderado, e aí o líder, opa, tem uma necessidade aqui que talvez esse liderado conhece muito, pode ajudar a área de TD a transformar isso numa ação de educação, né? É isso, né? Da história que eu vivi, do jeito que eu conduzi a minha trajetória de TD, sim. Sempre, né? Suando e sempre gerando resultado primeiro. Porque é uma área que as pessoas não confiam. É claro que todo mundo, se for parar friamente, racionalmente, vai dizer, não, é importante, tem que ter área de capacitação, performance, conhecimento. No dia a dia, é que nem eu dizendo que é muito importante jantar salada, e ontem jantei brigadeiro, sim. Né? Então, no dia a dia as coisas acontecem. Sim. E, então, não está exatamente na cultura. Está na cultura que é falada e não na cultura que é praticada. Perfeito. Então, eu sempre fui de gerar resultado para trazer confiança no meu trabalho. E é só assim que a área consegue crescer. Senão ela tá apagando fogo. Né? Você falou pastelaria, né? É pastelaria mesmo? É pastelaria, é que assim, né? Aí tem o meu perfil também, né? Eu sou... Em termos simples, eu sou brabinha. Quem me conhece sabe. Eu sou mais de falar as coisas diretamente, eu sou muito questionadora. Então, perfeito. Às vezes isso gera alguns incômodos, mas enfim, também não sou uma pessoa intragável, não é isso? Mas eu sou muito de questionar. Então, é muito difícil, a gente escolhe as batalhas. Mas são poucos os casos em que me chegou uma demanda e eu não questionei essa demanda e entreguei ela diferente. Pelo menos os 5 porquês, né? Eu já começo já com uns 20, né? meio já tô... Porque eu sou interessada, porque nem assim, tudo é treinamento, né? Nem tudo é treinamento. Exato. E nem tudo vem para a área de treinamento. Tem muita coisa que é de liderança, de cultura, de enfim, né? E quando chega pra gente, nem tudo é montar um treinamento. Tem 1000 ações possíveis ali, 1000 formas de você influenciar e auxiliar. Só que geralmente a demanda que vem desse pastel, além de ela vir com um formato, eu quero um vídeo colorido com não sei o quê. Tá bom, só conta aí, depois eu faço do meu jeito aqui, mas conta, desabafa, né? Eu deixo passar. Mas geralmente ela vem com um tema. Eu preciso de um treinamento de feedback. As pessoas não sabem dar feedback, eu preciso montar um treinamento de feedback. E daí eu sempre vou diagnosticar. E muitas vezes não é. E eu levo outro conteúdo, não vou dizer disfarçado, porque não é uma coisa embaixo dos panos, mas assim, uma outra coisa que costure aquela demanda e que leve algum valor. Mas a gente sempre tem que entender, voltamos lá para o começo, o que motiva aquelas pessoas, o que elas realmente precisam. Perfeito. E às vezes não é feedback. Quer dizer, muitas vezes a demanda vem de cima para baixo, sem ter um bom diagnóstico. Sim. E, obviamente, a tua entrega não vai gerar engajamento para o cara poder realizar essa educação. E não vem, assim, acho que a gente acaba também fazendo muitos conflitos internos, maus conflitos, né? Dizer, é porque veio top-down, porque a pessoa me encomendou isso, porque vou rebater. E quando eu digo que eu sou muito chatinha ali nas perguntas e tudo, não é nem por dizer ninguém manda em mim, você não vai me encomendar isso pronto. Acho que não é isso, gente. Pensa como as pessoas se expressam. Aquela é a forma que ele está te trazendo aquela demanda. Foi o que ele sentiu, foi o que ele entendeu, mas entende o que está por trás. O que realmente precisa. Deixa vir
o formato que ele está pedindo. E quando ele está falando que é um vídeo, por que será que ele está pedindo um vídeo? Perfeito. O que ele está Talvez querendo ele dizer que conheça ele mais está o perfil que ele vai buscando? capacitar, né? Então, Faz total... recebe, processa e cria. Não, realmente faz total sentido. Faz total sentido. Aí eu já vou começar entrando num assunto que é super polêmico, eu já falei anteriormente, né? Que é a questão de o pessoal achar que a gamificação ela é um motor que vai gerar o engajamento em ação de treinamento presencial ou à distância, enfim, né? Badges, conquistas, pontinhos e tudo. O que você acha disso? Acho que tá no tom da tua voz já, não preciso nem falar. Gente, adoro gamificação. Já trabalhei com isso, gosto, já estudei sobre isso, já dei webinar sobre isso, já montei mentoria sobre isso. Eu curto o tema. Só que é como qualquer outra possibilidade de solução de conteúdo que você tem. Você vai pegar esse recurso, vai pegar essa estratégia quando aquilo fizer sentido, quando, Perfeito. enfim. Essa coisa que a gente está falando do volume de informação que a gente tem e da celeridade do que é o mundo hoje e das regras, não sei. Claro, a gente tem tanta priorização para fazer, tem tanta bombardeado de tanta coisa que a galera entrou num desespero cada vez mais, isso é desde sempre da humanidade, mas cada vez mais um desespero de eu não tenho tempo, me dá a fórmula. Tá, o que tem que fazer? E a gente busca muita fórmula, a gente busca muita receita, a gente busca muita bala de prata, como tu bem usou. Uhum. Não é porque alguém descobriu agora o termo gamification e ele ficou famoso que é isso que resolve os problemas da humanidade. Então, o primeiro ponto de gamificação, se você está em 2025, geração Z, etc., já estamos nesse momento da humanidade, e você ainda acha que gamificação é inserir jogos, não é, vamos conversar. Gamificação é outra coisa que fala sobre a motivação do adulto e tudo mais, que foi o que a gente começou a conversar. Então, fala como funcionam esses processos pra gente. E daí, sim, a gente vai ter opções de recursos, como a gente tem o ranking, que é muito utilizado, como a gente tem os badges, que tu citou, e você não precisa usar todos eles. Pode te auxiliar muito. É ela que vai resolver um conteúdo que não é necessário para as pessoas? Não. Eu tenho outras coisas para fazer da vida. Cada No um meio escolhe... da minha rotina de atendimento de cliente, de não sei o quê, você pode vir fantasiado de Mulher Maravilha, me entregando medalha, e o teu assunto não me interessa. O teu assunto não resolve minha vida. Não é útil para mim agora. Eu vou porque é chato se não ir, porque todo mundo tá indo, porque tem interesse nessa curiosidade, arranjei um tempo, tal, engajamento. Que aí vem outro problema. O que é engajamento? O que é engajamento para você? Porque geralmente engajamento as pessoas estão tão preocupadas em ter uma taxa de presença. A pessoa deu check nas aulas na universidade corporativa, ou a pessoa foi e assinou a lista de presença. Eu tenho 100% dos colaboradores. Que, ok, pode ser uma realidade em empresas que realmente precisam de treinamento obrigatório. Porque elas têm auditorias, questões de Não tem segurança, como trabalham fugir, na né? indústria. Tem lugar que isso é legalidade, tem que fazer, tá tudo Não certo. consegue fazer a função se não estiver apto. Fora isso, as coisas são obrigatórias? Ou obrigatório é você entregar os seus resultados na empresa e o treinamento pode te ajudar? Eu tô enxergando o treinamento como alguém que vai me ajudar a fazer o que eu sou de fato obrigado a fazer no meu contrato com aquela empresa? Ou é obrigado a ir no treinamento? Aí que tá o problema. Então, assim, engajamento não é presença. E se você está olhando para os seus relatórios, medindo quantas pessoas foram e não foram, que é importante olhar, a gente tem que saber como é que está, chamando isso de engajamento e se preocupando que isso seja o mais próximo possível de 100%, tem alguma coisa errada na tua cultura de aprendizagem. Engajamento é você ir e deitar naquele conteúdo junto, beber daquilo, aprender. E se engajar. Engajamento não é assinar a lista e ficar respondendo e-mail enquanto isso. E botar em prática o que você aprendeu, né? E botar em prática e transformar aquilo em resultado. Às vezes não botar em prática, detectou outra coisa, criou em cima daquilo, mas foi um estopim para pensar sobre, Claro. que seja. Gerou uma mudança de certa forma. Gerou uma mudança, gerou algum impacto. Isso é que é engajar. E isso é bem mais difícil de medir. Não, é bem mais complicado mesmo, Bem né? mais complicado. Mas a empresa como um todo, ela sente o resultado disso. Sim. Colaboradores engajados, seja em treinamento de desenvolvimento, ou na função que ele exerce, né, gera resultados. E até engajados em auxiliar, como a gente falou aí dos multiplicadores, outros consultores internos. Então, querer participar da aprendizagem da empresa como um todo. Isso é engajamento. Que é o mesmo engajamento cultural que a gente fala. Não faz sentido. Vou tocar num assunto que tem muita gente que acha que ajuda na parte de engajamento, que é dar
premiação. Ai, como a galera... Brindezinhos. A galera adora o prêmio. Hã? A galera, até falei errado. A galera Adora o prêmio, né? Será que se engaja? Já usei também, é mesmo, Aham. porque na verdade a premiação, ela tá dentro da ideia da gamificação. Da gamificação, né? de certa Dos vários forma. recursos Uhum. que a gente tem ali para Perfeito. auxiliar a motivação e tudo mais. Cenourinha. Cenourinha. Motivação mesmo para tomada de ação, ela é interna. As motivações externas podem despertar a interna. Então, tipo, se você vai aplaudir porque eu fui, você é uma pessoa muito importante para mim, e daí eu quero criar uma relação contigo, um network, aí eu começo a me motivar internamente pelos meus resultados de estar perto de ti e ser aprovada por ti. Uhum. Mas não é exatamente porque tu me deu um bombom ou porque tu bateu palma para mim. Claro, claro. Então dá para usar premiações de vários tipos, que podem ser prêmios físicos, podem ser comissões, né? Isso se usa muito, funciona muito em time de vendas. Pode ser ganhar uma mentoria, pode ser ganhar um livro, pode ser ganhar um dia de folga, enfim, não precisa nem envolver dinheiro nesse negócio. Funciona? Funciona. Mas é só uma maneira de me convencer a participar de alguma coisa para ganhar o bombom. Eu tô indo pelo bombom, eu não tô indo pelo teu conteúdo. Então, dá para usar... É um pequeno gatilho. É um gatilho. Você pode usar vários recursos para isso. Uhum. Mas não precisa. Se você está oferecendo alguma coisa que muda o jogo, não é uma questão do bombom. É isso que importa, né? Claro que depende do perfil das pessoas. Tem pessoas que se importam mais com a forma do que com o conteúdo. Tem pessoas que se impressionam mais com... E daí eu falo dessas empatias, dessas analogias com a nossa vida. Porque, assim, eu e meu parceiro de vida, né? O meu marido. Para ele, a TV tem que ter, assim, se tiver um pixel fora do lugar, ele não curte a experiência do filme. Eu já me preocupo mais com os diálogos. Uhum. E não tem certo e errado, né? As pessoas têm seu gosto, sim. Então, tem gente que vai se impressionar mais porque o teu slide é bonito, ou porque tem o bombom, ou porque se motiva mais quando tem esse auxílio externo de alguém vai comigo, ou de alguém vai me premiar. Tem. Não é todo mundo. Mas nenhum deles vai ganhar nada de útil com o teu treinamento se não tiver conteúdo útil. Bombom é só bombom. Principal motivo, né? É pela utilidade que a gente falou desde o começo. É para eu melhorar a performance, é para resolver meu problema. E para isso eu tenho que ter humildade de entender que minha performance não tá boa também. Então começa com todo... Por isso que eu falo de liderança, de ambiente, de uma série de coisas. Se eu acho que eu sou maravilhoso naquele tema e você não vai me acrescentar em nada, não tem por que eu me engajar, eu não vou me motivar aí. E daí por que a gente cobra que essa pessoa vá? E se ela realmente é maravilhosa naquilo, tá gerando o resultado que a empresa precisa? Ela é obrigada a ir no treinamento? Mas não precise, né? Talvez não. Deixa ela. Uhum. Não gerou o resultado daquele jeito, aí a gente conversa. E daí a liderança. Então, se tem algum case real de uma ação de treinamento que gerou bastante engajamento e resultado, não? Eu tenho, assim, vários cases que deram muito certo, vários que eu nem lembro, vários que deram errado. Óbvio, né? Faz Isso parte, faz né? parte da vida. Obviamente não acerto sempre, embora tente muito olhar para as motivações e tudo. Mas eu tenho um que eu acho que aquela hora... Tu falou uma coisa faz pouco tempo aí que eu disse, nossa, isso combina muito com uma história. Nem é da Softplan onde a gente trabalhou juntos. É da Involves, a última empresa que eu trabalhei antes de começar a empreender. Eu comecei como equipe, depois a gente aumentou, mas eu era responsável pela capacitação interna de colaboradores. E eles são uma empresa que trabalha com trade marketing. Eu não sei quem conhece aí, ou quem já está mais envolvido com varejo, talvez já tenha ouvido um pouco disso. Não vem ao caso, mas são pessoas que precisam conhecer como é que funciona a operação de um ponto de venda, uma loja, um supermercado, um mercadinho, um ponto de venda, porque o software da Involves ajuda nisso. E se falava muito em supermercado. É muito fácil você começar a entender o que a Involves vende de solução, olhando para a gôndola, para a prateleira do mercado, entendendo a disposição de produto e tudo mais. E eu estava incomodada porque eu estava olhando, e daí comecei a perceber como é que está o time de produto com isso, como é que eles se comunicam com o pessoal, com os prospects na hora da venda, como é que está o atendimento, o que a gente tem de problema, como é que as pessoas estão entendendo isso. E aquilo ficou ruminando, sem recurso, né? Já estava sozinha, né? Sem recurso financeiro ali também. E, cara, eu montei um treinamento, era presencial, né? Na época que a gente trabalhava presencial ainda.
que era na rua. Falei que as pessoas estão com dificuldade. Aí não vou passar por todo o racional aqui, né? Claro. Mas qual era a dificuldade que elas tinham de entender algumas coisas? Falei, eu vou levar essas pessoas nos pontos de venda. E a gente vai ver ali. E eu não vou levar no supermercado, que é o que todo mundo fala. Uhum. E eu encontrei resistência interna, inclusive de liderança, que no momento não enxergava aquilo, né? Acho que são pessoas com uma ótima visão, inclusive, mas no momento não enxergava, não precisa, isso aqui já resolve. Aí a minha liderança direta comprou um pouquinho, né, da briga ali comigo. Aí procurei especialistas internos, que eu também não era a especialista. Entrei de marketing, encontrei excelentes parceiros que me ajudaram a terminar de montar aquele roteiro, que faziam comigo, a gente ia para a rua juntos. E era basicamente um treinamento em que a gente saía de manhã da empresa, pegava Uber até o centro da cidade, aqui em Florianópolis, e eu tinha um roteiro de pontos de venda que a gente passava, em cada um a gente parava, observava, conversava, o especialista ajudava, tirava as dúvidas. E a gente Bem passava vivencial. E a gente passava a manhã inteira caminhando no centro, às vezes sob sol. Voltava meio-dia e pouco para a empresa. E todo mundo com o olho assim, ó. Treinamento extremamente simples, né? Uma ação de capacitação simples. E gastos. O Uber de ida e volta. Porque eu pegava uma mochila minha de casa, imprimia uma meia dúzia de papelzinho pra gente fazer uma dinâmica ali no final, né? Um exercício, anotar algumas coisas. Levava um guarda-chuva para emprestar pra galera meu. Começou assim. Falei, cara, eu preciso de R$30 de Uber uma vez por mês para levar X pessoas para campo. Olha o orçamento. Olha só. Fora, claro, as horas das pessoas, as Não, minhas horas, perfeito. especialista, lógico, mas quando a gente fala em custo ali, que é o que eles sentem, era isso. Assim, com menos de R$50 por mês, a gente rodava aquilo. Eu nunca precisei fazer uma convocação, um marketing. Todo mundo queria ir. Eu tinha fila de espera. Fila de espera ano após ano. Só no boca a boca. As pessoas voltavam, contavam para os times, sentiam a mudança na hora, a mudança no que eles estavam trabalhando na hora, qualquer que fosse o time. Produto, vendas, marketing, administrativo, todos eles se beneficiavam daquilo. E no boca a boca, tinha lista de espera, juro. E daí é isso que eu digo, a gente gera um resultado. E aquilo roda sozinho. Isso é engajamento, isso é motivação. A pessoa bater na minha mesa e dizer quando é que é o próximo. E a gente levava pouca gente, né? Porque até podia aumentar orçamento e tudo mais, mas é que a gente não pode sair entrando numa conveniência de posto com 400 pessoas, né? Você tem um limite ali. Então, passou a ter 2 edições por mês, né? Foi aumentando. Mas era só no boca a boca. As lideranças começavam a me procurar. Olha, eu sei que tu tem lista de espera, mas prioriza esse meu cara aqui, porque ele precisa de... Eu escutava isso. Ele precisa disso. Quentinho no coração. A liderança dizendo que meu colaborador precisa ir na ação. E essas pessoas que foram treinadas, elas conseguiram mudar algum comportamento, habilidade, atitude pós-treinamento, que aí realmente o líder começou a ver e que, não, então leva esse. Com toda certeza. Eles priorizavam quem que ia, trocava às vezes. Olha só. Lógico que eventualmente tem alguém que não pôde, que não sei o quê. Normal. Isso aí vida só normal, tem vários, né, gente? Mas, assim, a fazer uma edição e ela se retroalimentar sozinha, das pessoas pedirem para ir, dos líderes pedirem para priorizar, das pessoas fazerem propaganda sozinha, para ter lista de espera, é super possível, gente. Não era um papelzinho impresso, juro por Deus. Então, às vezes a gente vai precisar de ferramental, vai precisar de mais recurso, às vezes vai ser mais complicado motivar. Agora, por exemplo, a Involves já trabalha só online, só remoto, né? Então, essa ação já morreu, mas dá para fazer coisas. Se a gente entende o que as pessoas precisam, a gente entrega um negócio que muda o olhar delas para o que elas fazem no dia a dia, não é questão de ferramenta. Essa é a receita de bolo, então. Essa é a receita de bolo. Que a gente já deu no começo, já, né? Uma receita árdua, gente. Assim, é claro que a gente pode beber de ferramental, de técnicas, de metodologias. Quanto mais a gente olha e faz bem, mais a gente tem ideia. A gente mesmo promove a nossa cultura de aprendizagem, de trafegar, de discutir, de colaborar sobre isso. E às vezes uma ferramenta vai te ajudar, às vezes uma gamificação vai te ajudar, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Se a pessoa vê resultado no treinamento que ela vai fazer, né? Isso tem que isso mudar que ela de existe. alguma forma, né? Volto para a missão da área. Não é auxiliar a performance para alcançar o resultado da empresa? Como você auxilia a performance? Nas várias camadas necessárias. Que legal, Ju.
Que bate-papo. Muito bom. Sério não mesmo. tá acabando já, né? Podia ficar horas aqui para. conversando contigo. Mas acho que tá quase que... Deixa eu ver. 40 e pouquinhos. Jura que a gente tá falando tudo isso? Juro pra você. Passa muito rápido. Ai, muito não dá, rápido. gente. Eu vou me escalar aqui pra gente fazer um podcast recorrente. recorrente. A gente marca mais uma, com certeza. Eu acho que, cara, tem muito assunto pra gente conversar, muito assunto mesmo, né? Eu gosto muito de promover a aprendizagem mais desmistificada, como a gente está falando, de ser um pensamento muito mais simples e de ser um pensamento muito mais crítico. Eu acho que a gente precisa urgentemente aprender a pensar. Não é que ninguém saiba, mas a gente precisa cada vez mais aprender a pensar. Então, se eu fosse concluir a história do engajamento aqui, deixar alguma dica para a galera, se você não tivesse acesso a nenhuma ferramenta, nenhuma dica, nenhuma receita, você ainda conseguiria produzir um bom conteúdo? Se você consegue pensar nisso, se questionar, se entender, olhar e ver qual é o caminho, você tem a receitinha. O resto que vem para ajudar. Mas acho que é por aí. Entendi. Você está fazendo coisas necessárias, interessantes, bem pensadas, diagnosticadas, que realmente auxiliam. Aí depois a gente põe a perfumaria ali para dar uma auxiliada. Que legal. Ju, muito obrigado, né? Deixa agora pro pessoal as suas credenciais. Como é que o pessoal te encontra, né? Ai, gente, vocês me encontram em tudo que é lugar. Eu tô em várias redes sociais e vamos se conectar, porque acho que de novo, a gente fazendo a nossa cultura de aprendizagem. Excelente, aliás, a ideia do podcast, pra gente ter mais TIDs conversando, mesmo que seja, assim, um pouco à distância, né, gente? Mas vamos fazer a nossa rede, sim. Eu sou Juliana Cel, vai aparecer meu nome aí, então vocês vão me achar no LinkedIn com esse nome. No Instagram eu tô como julianacel.di. De design instrucional, desenho instrucional, enfim, tem muitos nomes e eu fiquei presa no DI mesmo, tá? Tanto faz, é a mesma coisa que eu faço, pode chamar de engenheiro de aprendizagem, é a mesma coisa. Mas Juliana Cel DI, tô postando conteúdo todo dia, sempre. Eca! Para, respira, escuta, às vezes é um rios ali, no meio do meu dia, 2 minutos, escutando a Juliana falar, mas sempre tira algum insight, gente. Então me sigam, se conectem, façam perguntas. E dou mentoria, faço consultoria para a empresa também, palestra, treinamento, adoro todo esse rolê. Mas estou mentorando aí times de T&D que estão precisando oxigenar o pensamento para chegar em boas soluções. Então dá para conhecer o que tem também no perfil. Que legal, que legal. Bom, gente, então, né? Tá aqui a menina. Conversem, se conectem. Super receptiva, sempre aberta. Converso bastante com a Ju, a gente troca bastante sobre T&D, né? E no mais, queria te agradecer muito pela presença. Foi um baita bate-papo. Passou voando, sendo bem sincero pra você. Sim. Eu olhei assim, não, a gente só tá 20 minutos. Eu olhei, caramba, quase 40 e poucos minutos, né? Então o tempo passou muito rápido. Significa que a conversa foi muito boa. Tomara que tenha passado rápido para quem tá nos ouvindo, porque daí isso significa engajamento, significa que a gente levou algo de útil. Então só posso esperar que a gente tenha levado algo de útil. Exato. Essa é isso aí. É a missão do dia. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, cara, imagina. Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio de TDCast. Espero vocês nos nossos próximos episódios. Valeu, até mais. Tchau, tchau.